E nesse momento eu quero agradecer aos patrocinadores do Pode Despertar, que têm feito com que essa mensagem chegue até você. Meu agradecimento e minha gratidão a Creax, uma desenvolvedora de marcas. Aliás, se você tem uma marca e quer levar ela para o próximo nível, aqui está o arroba deles, o contato vai estar na descrição. Entre em contato, fale com eles, que eles têm a melhor solução para a sua marca, tá bom? E eu também quero agradecer a Greenville. Se você tem um e-commerce e deseja ter uma logística segura, contrate ela, porque pode ter certeza que é segurança, confiabilidade, desde o fornecedor até o cliente final. Eles atuam na capital, na grande São Paulo. É uma transportadora, logística, armazenagem. Se você precisa ter um e-commerce e quer fazer essa logística, entre em contato com eles. Aqui vai estar o arroba também para você ter a melhor segurança e efetividade na sua logística. E a passagem de hoje eu quero pegar como base, está no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 16. Esse trecho ele vai falar sobre um cego, o cego Bartimeu. E esse homem, a Bíblia faz questão de enfatizar que ele estava junto do caminho. Observe, eu quero fazer questão de ler com você esse versículo, Marcos 10, 46, está escrito assim: E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó, ou seja, quem? Jesus com os discípulos. E uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Agora observe algo. A debilidade e a limitância de Bartimeu não foi o motivo pelo qual ele se afastou do caminho, mas foi o fator que fez ele permanecer no caminho. E aqui é onde muitas pessoas começam a não entender essa mensagem, porque quando surge um problema, um desafio, a primeira coisa, elas fogem. Fugir da dor. Mas observe que ele permaneceu. Você já viu aquela pessoa que começa algo, mas não permanece? Esse cego está nos ensinando o quê? Que apesar da dificuldade, apesar daquilo que você está enfrentando, qual seja o seu gigante, qual seja o seu desafio, eu preciso permanecer no caminho, ou seja, eu preciso estar no lugar aonde Deus me colocou. E nesse caminho agora, ele vai ter um encontro com o caminho, com a verdade e com a vida, que é o próprio Jesus. Então, meu conselho para você nessa manhã, permaneça. É preciso ter coragem para permanecer. Sabe por quê? Iniciar algo é bom. A motivação faz com que você comece, e isso é bom ser motivado. Só que a pergunta que eu te faço, e quando você não acordar motivado? E quando você acordar no dia desanimado? E quando você querer largar por conta de um mau dia, não estar bem emocionalmente ou por conta das circunstâncias que vem acontecendo, você vai desistir? Então você está dizendo que aquilo que você começa pela emoção e não pela decisão e pela visão que Deus te entregou. E aqui começa a surgir um paradoxo na vida de muitas pessoas, porque o primeiro desafio é melhor fugir porque é mais fácil. Só que na verdade é isso que vai moldar o nosso crescimento. É isso que vai fazer com que nós possamos se tornar alguém melhor. E nesse momento agora, quando ele ouve falar de que Jesus estava passando por ali, observe, ele não viu, até porque ele era um cego, mas ele ouviu. Aliás, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando ele ouviu falar de Jesus, e a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus é a própria palavra encarnada. Então, quando o cego ouviu falar de Jesus, a sua fé foi ativada. Só que preste atenção nisso. A fé dele foi ativada porque ele ouviu falar da palavra. Então, ele começou a clamar. Porque a mesma Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não adianta ter fé se ela não estiver ativada. Como assim, Mateus? Não entendi. É a mesma coisa você ter um celular. O que adianta ter o celular se não tiver bateria? Qual a funcionalidade dele? Porque ele só é útil, você só consegue utilizar ele a partir do momento em que ele está carregado, que ele está ativado. A fé, muitas pessoas dizem, eu sou um homem, eu sou uma mulher de fé e glória a Deus por isso. Mas cadê as ações? Me mostra as obras. Então, quando ele ouviu falar de Jesus,
ativou a fé. Mas quando ele clamou, era a evidência da fé que ele carregava. E ele começou a clamar. Observe que, a partir do momento que ele começa a clamar, a multidão se levanta unida contra ele, tentando calar o clamor do cego. O que não vai faltar na sua vida é gente para tentar calar a sua voz. O que não vai faltar no seu caminho é gente tentando colocar obstáculos ou sendo o próprio obstáculo para você viver aquilo que Deus prometeu para você. Então, entenda isso aqui. Você está olhando para esse momento e está dizendo: esse desafio é muito grande. Esse gigante é enorme e eu não vou conseguir vencê-lo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você refletir. É o primeiro gigante que você enfrenta ou você já teve outros desafios na sua vida? Então, o gigante crescer não é que ele é grande, mas é a falta da presença de Deus na sua vida que está te acovardando. É diferente. Davi foi enfrentar o gigante não pela capacidade dele, mas pela autoridade que estava sobre a vida dele. Mas eu não quero entrar na história de Davi, foi só para você entender que gigante sempre vai ter. A pergunta é: você está disposto a enfrentá-lo? O medo não é por conta do gigante, é pela falta da certeza de quem está com você. E aí surge o medo. Porque quando eu olho para o gigante, ele é mais forte, ele é imponente, ele é grande, e eu sou pequeno. Mas quem disse que você vai vencer essa guerra com a sua força? E é por isso que a multidão vai tentar calá-lo. Vai tentar o calar. E cada vez que a multidão tentava fazer ele se calar, ele clamava mais alto. Ah, não. Você não tá aqui comigo, presta atenção nisso. Toda vez que a multidão tentava o calar, ele começava a clamar mais alto. Intensificou o nível da guerra, intensifique o nível do clamor. O gigante cresceu para cima de você, não fique apavorado. Intensifique o nível do clamor. Quanto mais a multidão tentava prejudicar, ele clamava. A multidão, para com isso, ele clamava. A multidão não vai dar em nada, ele clamava. Mantenha na sua fé, mantenha na certeza que está dentro de você. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque lembre-se daquela palavra que eu sei em quem eu tenho crido e que o meu Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A fé sem obras é morta. É por isso que o meu clamor é a evidência da fé que eu tenho. Você consegue entender isso? Então, coloque aqui nos comentários já. Fé. Escreva a palavra fé. Só se você reconhece que você é uma pessoa de fé. Escreva fé nos comentários. E observe que agora, enquanto a multidão vai tentar o calar, ele intensificava o nível do clamor. E eu quero falar com você que está pensando em parar. Está pensando em desistir? Intensifica o nível do clamor, mas não para. Tá pensando em retroceder? Intensifique o nível do clamor, mas não para. Tá pensando em olhar para trás? Intensifique o nível do clamor, mas não desista. Porque o poder para você chamar a atenção de Jesus está na sua voz. Clamor. E eu quero continuar esse texto. E observe algo muito interessante, o que a Bíblia vai dizer. Que agora Jesus manda chamar o cego. Preste atenção nisso. Jesus manda chamar o cego. E quem que vai chamar? Os mesmos que um dia estavam tentando calar ele. Aqueles que estão tentando te calar, o seu clamor, a sua busca, a sua fé, serão eles que anunciarão de que Jesus está te chamando. Eles são a evidência de um novo tempo que está se iniciando sobre a sua vida. A multidão que tentou calar, agora é ela que vai anunciar as boas novas, porque Jesus é assim. Ele usa até o que dá errado para dar certo. Ele usa os inimigos para promover. É o que estava acontecendo com o cego. Aqueles que uma vez tentaram calar, estão dizendo: ei, cego, o mestre te chama. Oh, aleluia. Você está entendendo aquilo que ele está dizendo para você nesse dia? Só depende de você. Intensifique o nível do clamor, meu filho, não para. Intensifique, clame mais alto. Clame. E Jesus manda o chamar. E esse texto vai continuar dizendo que quando Jesus manda chamar o cego, a primeira coisa que ele faz, ele lança a sua capa. Então ele tirou a sua roupa, capa, veste, ele tira e lança.
Por quê? Em tempo de transição, as suas roupas mudam. Quando Deus te transiciona de um lugar para o outro, a sua vestimenta muda. O seu relacionamento muda. Por quê? Cada fase da sua vida tem uma veste. E é por isso que agora, quando ele tirou, sabe o que ele estava dizendo? Eu não me conformo. Sabe o que é o grande desafio? Não é você estar na dificuldade, é você se conformar com ela, que é uma grande diferença. Você pode estar, não quer dizer que você vai morrer ali. Então o que acontece? Ele tira as vestes. Então escreva, eu sou uma pessoa inconformada. O inconformismo, ele gera dentro de você algo que vai te moldando, algo que vai te deixando inquieto, não uma inquietação ao ponto de tirar o seu sono, mas uma inquietação assim, eu preciso melhorar. Eu preciso fazer algo, eu não posso aceitar. Ei, essa situação, levanta a cabeça, vai pra cima. Tira essa roupa aqui, tira essa roupa, tira essa veste, tira essa capa. O mestre te chama, Jesus te chamando. Sabe o que é o problema? É que muitas pessoas foram chamadas por Jesus, mas ainda não querem abandonar o velho. E a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo em direção ao alvo da soberana vocação, o prêmio da salvação. Você consegue entender isso? E ele imediatamente tira a sua veste. Pare de se conformar. O deserto, Deus pode colocar. O processo. Esse cego de nascença. Qual a culpa que ele teve de nascer com isso? Nenhuma. Mas aqui que muitas pessoas se equivocam, porque é mais fácil procurar pessoas para culpar do que assumir responsabilidade de ouvir a voz de Deus, de clamar, tirar a roupa e ir até Ele. É muito mais fácil terceirizar a culpa. Dizer, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Não. Eu não fiz nada para nascer assim, mas a partir do momento que eu estou, eu posso decidir mudar. Eu posso decidir clamar. Eu posso decidir fazer algo para chamar a atenção do mestre. A pergunta é, o que você está fazendo para chamar a atenção dele? Qual tem sido a sua atitude? Você é uma pessoa de fé? Cadê as obras? Me mostra. É isso que esse cego está nos ensinando. E observe que o texto continua e eu quero finalizar esse episódio essa manhã junto com você. Porque esse é o dia que o Senhor fez. Esse dia será abençoado sobre a sua vida, sobre a sua casa. E observe que agora ele tira a sua capa. E Jesus faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? Olha essa pergunta, que lindo que a Bíblia diz. Jesus dizendo para ele, o que queres que eu te faça? E na manhã desse dia, Jesus faz a mesma pergunta para você. O que queres que eu te faça? O que você quer? O grande desafio é que quando Jesus faz essa pergunta, nem todos sabem aquilo que precisam. E é por isso que continuam na mesma situação. A pergunta é, o que você precisa? A Bíblia, ela vai dizer que os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores. Aliás, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou ao coração do homem é aquilo que Deus tem preparado sobre a sua casa. Mas a pergunta é, eu tenho preparado, mas o que você quer? Que é uma grande diferença. Eu preciso ter clareza daquilo que eu estou necessitando. Jesus faz essa pergunta. E eu finalizo dizendo o que Jesus disse para o cego Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Ah, que coisa linda, meu Deus! Algo de nascença, Jesus cura em minutos e seguiu ele pelo caminho. Jesus está dizendo: vai, a tua fé te salvou. A tua fé, a tua expectativa na minha palavra, a tua expectativa em mim, a tua expectativa que você gerou na minha pessoa, Jesus. Eu digo para você hoje, vai, a tua fé te salvou. Eu quero dizer para você que está assistindo esse episódio nesse dia, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou.
Você recebe essa palavra, você toma posse, e é porque a tua fé te salvou. É por isso que agora, as pessoas que viam ele como cego vão dizer, mas ele não é o cego Bartimeu que ficava pedindo esmola, mas ele não é aquele cara que ficava sentado, que a vida inteira me enxergou, mas ele não é aquela pessoa que estava naquela dificuldade, mas ele não é aquele que quase morreu, que estava à beira da morte, mas ele não é aquele que estava quase falido, mas ele não é aquela pessoa que foi traída, mas não é aquele era. Mas agora ele teve um encontro com Jesus, e quando você se encontra com ele, a tua história muda, o teu semblante muda, o teu caráter muda, e é por isso que eu estou dizendo, Jesus dizendo para você, a tua fé te salvou. Deus abençoe a sua vida. Eu espero ter contribuído para você nesse dia. Essa é a palavra de Deus para você. Permaneça, não saia do caminho, porque no caminho você vai ter um encontro com o caminho, a verdade e a vida. E a palavra dele é: o que queres que eu te faça? Você responder a pergunta, ele vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal, pega esse link e compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que elas tenham acesso a esse conteúdo. Deus te abençoe. E nesse momento eu quero agradecer aos patrocinadores do Pode Despertar que têm feito com que essa mensagem chegue até você. Meu agradecimento e minha gratidão a Creax, uma desenvolvedora de marcas. Aliás, se você tem uma marca e quer levar ela para o próximo nível, aqui está o arroba deles, o contato vai estar na descrição. Entre em contato, fale com eles que eles têm a melhor solução para a sua marca, tá bom? E eu também quero agradecer a Greenville. Se você tem um e-commerce e deseja ter uma logística segura, contrate ela, porque pode ter certeza que é segurança, confiabilidade, desde o fornecedor até o cliente final. Eles atuam na capital, na grande São Paulo. É uma transportadora, logística, armazenagem. Se você precisa ter um e-commerce e quer fazer essa logística, entre em contato com eles. Aqui vai estar o arroba também para você ter a melhor segurança e efetividade na sua logística.